Você tem alguém na sua casa, pai, mãe, filho, irmã, um tio que mora com vocês, uma tia, um parente, ou que não viva com vocês, mas esteja ao lado e que tem uma condição mental frágil, débil? Eu estou falando de uma condição profunda. Eu não estou falando de depressividades esporádicas, de tristezas eventuais, de uma fase mais ansiosa ou angustiada, ou de um trauma que deixou a pessoa um pouco mais paranoica, pelo menos até aqui, mas com chances de melhorar. Eu não estou falando disso. Estou falando de coisa muito séria, especialmente de pessoas que já foram nitidamente diagnosticadas como necessitadas de ajuda médica, psiquiátrica, de medicação. Existem medicações psiquiátricas que, se ministradas a algumas pessoas, podem fazer muito mal, porque droga é droga. Droga só não faz tão mal quando a gente a administra de maneira consciente e científica a pessoas que precisam justamente do elemento que aquela droga carrega, do conteúdo químico, ou que, por causa de outros distúrbios, necessitem daquela presença química para equilibrar o conjunto do comportamento do indivíduo. Nesses casos, e só nesses casos, a droga é boa. O remédio, todo remédio é droga. E a droga faz muito mal quando ela é ou tomada sem prescrição, sem a necessidade, sem, portanto, diagnóstico e sem a ciência da aplicação. Ela pode fazer muito mal. E faz muito mal quando o indivíduo começou a tomar pertinentemente uma droga com acompanhamento médico e depois de um tempo interrompe a medicação. Interrompe. Especialmente no ambiente religioso, acontece demais. Porque preste atenção. Toda pessoa sofrendo de uma certa condição mental débil, diagnosticável do ponto de vista psiquiátrico, já tem uma dificuldade enorme à medida em que o quadro se agrave, ou já chegue agravado, tem uma dificuldade enorme de admitir que ela precisa daquela medicação. Isso em geral. Mas quando se trata de uma pessoa religiosa, e se faz parte de um ambiente religioso, por exemplo, como aqui no ocidente da Terra, o ambiente religioso, a maior parte dele é cristão, e entre os cristãos, hoje em dia, a maior parte das manifestações de crença cristã são de natureza pentecostal, carismática ou neopentecostal, em cujos ambientes o obscurantismo muitas vezes impera, reina. É aonde as pessoas ainda têm o drama do livro A Peste, de Camus. Não sabem se ficam do lado da ciência ou se ficam do lado de Deus, na peste. Se ficarem do lado da ciência, eliminando os ratos, estão lutando contra Deus, que criou os ratos. Se ficarem do lado de Deus, terão que ficar contra a ciência e não matar os ratos e ver a peste graçar. São mentes dicótomas, divididas. São pessoas que ou é Deus ou é a ciência. Eles não entendem que a ciência é de Deus e que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda descoberta, todo conhecimento genuíno e verdadeiro vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação. E aí o que fazem? Por causa da crença obscurantista de que Deus e a ciência são antagônicos,
o indivíduo que padece do mal mental e que foi doutrinado assim, ora, no mal mental ele já realizaria, já se manifestaria com essa atitude contrária à medicação. E com o agravo de ter um problema mental num ambiente desse tipo religioso que eu acabei de descrever, anticientífico, aí o afã de rejeitar a medicina ou de parar com a medicação é de uma intensidade enorme. Enorme. Não só os ambientes religiosos desse tipo. Tem 70% dos doentes mentais que são internados nas clínicas psiquiátricas do Brasil, que são oriundos desse tipo de crença religiosa, como também, quando não são internados, a vida deles fica horrível nos seus ambientes familiares, porque eles não querem tomar o remédio e frequentemente encontram pessoas da casa, e com certeza na igreja, que vão dizer que é isto mesmo, que ou eles confiam no Senhor ou tomam um remédio. Eu vou mostrar uma coisa que não tem nada a ver com o ambiente religioso nem de crenças, não que eu saiba. Mas é alguém que talvez você conheça, uma figura pública, uma cantora, que gravou a seguinte declaração, e você vê o estado de perturbação mental total dela. Aquela angústia que só sabe quem já viveu agonias dessa natureza, dessa agonia interior que não sai, você não tem como tirar, não tem como tirar. Parece que a única alternativa é morrer, é se matar. Aquilo não sai, você não tem para onde fugir, aquilo vai em ti, para onde você for. E o que poderia ajudar, você teimou por razões da própria loucura ou por razões da loucura coletiva dos que supostamente cuidam de você e que dizem que o seu remédio não lhe faria bem, aí a sua situação fica infinitamente pior. Nesse caso aí, aparentemente, foi uma decisão exclusiva dessa pessoa, que é adulta, que tem filhos, e que surtou, e no seu surto também surtou quanto ao fato de que o remédio que poderia fazer bem a ela era o pior inimigo dela. Aí fica tudo assim, infinitamente piorado. Olha só. The video is somehow helpful, not actually to me, but the fact I know that I'm only one of millions and millions and millions of people in the world that are just like me, actually. They don't have necessarily the resources that I have. I'm all by myself, and there's absolutely nobody in my life except my doctor, my psychiatrist, the sweetest man on earth who says I'm his hero. And that's kind of pathetic. I'm all by my fucking self, and it's a crime, and it should not be acceptable to any man. I'm fighting like all the millions and millions that I know I'm gonna to stay alive every day. I'm not staying alive for me. For me, if it was me, I'd be gone straight away back to my mom. And every day I've spent for 2 fucking years that my entire life is revolving around just not dying, and that's not living. Essa vontade de morrer, não sabe como sair de si, e a morte foge dela. É muita ardência de aflição. E além de tudo parou de tomar a medicação, fugiu de casa, gravou esse vídeo de um quarto de motel, postou na internet, a família louca atrás dela. Mas ela entrou naquele ciclo de quem corre atrás do próprio rabo. Ela se revolta contra a condição e foge do tratamento da própria condição. Fazendo assim só piora. Ao mesmo tempo, ela inicia aquele processo de sequestro da família, acusando a família de a ter abandonado, como normalmente acontece. Quando a família está perto, a pessoa se revolta porque diz que a família quer controlar. E quando a família não aguenta mais e se afasta, a família abandonou. É uma situação dificílima. E você que está me ouvindo e que já foi diagnosticado com uma condição mental frágil, não importa qual seja humilde e peça ajuda de quem de fato ama você. E não entre nessas extravagâncias de vou parar de tomar um remédio porque ouvi uma profecia ou porque me disseram que quem tem fé não toma remédio.
Não faça assim contra a sua vida. Os que dizem isso não têm nenhuma responsabilidade. E no fim, você vai ficar sozinho, com um agravamento horrível do seu quadro e da sua situação. Era o que eu queria dizer. Compartilhe isso com seus amigos, com pessoas que estão sofrendo e lutando contra essa condição. Ao invés de se ajudarem, ainda fazem de suas crenças religiosas um problema infinitamente pior para a condição que já têm que enfrentar. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos torne lúcidos.